preparado uma apresentação em PowerPoint que, infelizmente, por razões aliadas à vontade, não será apresentada. Por esta razão, eu vou me sentar aqui para poder fazer a leitura e peço atenção de todos, por favor. Desde o início da epidemia, o estigma e a discriminação fomentaram a transmissão do VIH e aumentaram enormemente o impacto negativo associado a ela. No nosso grande e belo país, o estigma e a discriminação associados ao VIH e à SIDA continuam a manifestar, criando barreiras importantes à prevenção de novas situações. A atenuação do impacto ao fornecimento de cuidados adequados, apoio e tratamento. Mas então, o que é o estigma? O estigma tem sido descrito como um processo dinâmico de desvalorização que desacredita fortemente um indivíduo e os outros. As características ligadas ao estigma podem ser arbitrárias, por exemplo, cor da pele, maneira de falar, estado de saúde ou preferência sexual. Em determinadas culturas ou contextos, certos atributos são considerados e definidos como vergonhosos e indignos. O estigma relacionado ao VIH tem múltiplas facetas, com tendência para se apoiar em conotações negativas, reforçando-as através da associação do VIH e da SIDA, com comportamentos já marginalizadores, tais como promiscuidade sexual, comércio do sexo, consumo de drogas, hábitos homos e transexuais. Acredita-se muitas vezes que os indivíduos que vivem com VIH merecem a sua seropositividade devido à sua má conduta, o que é muito errado. A estigmatização também pode ocorrer a outro nível. As pessoas vivendo com VIH podem interiorizar as respostas negativas e as reações de outras, processo que pode resultar naquilo que certas pessoas chamaram de autoestigmatização ou estigmatização introvertida. Assim, a estigmatização relacionada ao VIH é um processo através do qual as pessoas vivendo com o VIH são desacreditadas. Isto pode afetar as pessoas infectadas ou suspeitas de estarem infectadas pelo VIH, assim como os parentes mais próximos, sobretudo os filhos. E o que é então a discriminação? Nós podemos definir aqui a discriminação como a aplicação do estigma, que consiste em ações ou omissões que derivam de estigma e que são dirigidas contra os indivíduos que são estigmatizados. A discriminação, segundo o que foi definido pela ONU-SIDA em 2000, no protocolo da identificação de discriminação contra pessoas vivendo com VIH, refere-se a qualquer forma de distinção arbitrária, exclusão ou restrições afetando uma pessoa devido a características pessoais relacionadas ao VIH e à SIDA, quer sua seropositividade seja confirmada ou apenas seja uma mera suspeita. A discriminação relacionada à SIDA pode ocorrer em vários níveis, como, por exemplo, em contextos familiares e comunitários, o que foi descrito por certos autores como um estigma instituído. Isto é o que certas pessoas fazem deliberadamente ou por omissão para prejudicar outras e recusar-lhes serviços ou direitos. Os exemplos deste tipo de discriminação contra pessoas que vivem com VIH incluem o ostracismo, como forçar mulheres a voltar para as suas famílias quando são diagnosticadas seropositivas, ou após os primeiros sinais da doença, e também depois que o parceiro morre de SIDA, né, as famílias procuram esquivar-se da responsabilidade de assumir
isso acontece sobretudo porque às vezes a família procura tirar partido dos bens que o falecido deixou. Há também a discriminação que ocorre em contextos convencionais, em particular em locais de trabalho, serviços de cuidados de saúde, prisões, instituições educativas e serviços de previdência social. Nós sabemos que a nível do nosso país não trabalhamos muito nas prisões sobre o VIH, mas existe um caso muito sério e um caso que falta uma exploração muito grande ainda. Exemplos desse tipo de discriminação contra pessoas vivendo com VIH incluem serviços de cuidados de saúde, cuidados de qualidade inferior, recusa de acesso a cuidados e tratamento, detecção do VIH sem consentimento prévio, quebra de sigilo, incluindo comunicação da seropositividade de alguém a familiares e agências externas, atitudes negativas e práticas degradantes de trabalhadores de saúde. Local de trabalho, recusa de emprego com base na seropositividade. Nós sabemos que no nosso país aconteceram ou acontece ainda até hoje vários casos de pessoas que estão despedidas pura e simplesmente porque vivem com VIH. Às vezes não são despedidas assim, vá-te embora porque vives com VIH, mas o patrão, sobretudo, arranja sempre uma artimanha para poder viver distante desta pessoa. Exclusão, ou melhor, requisito ou resultado do teste do VIH como requisito para a admissão no local de emprego. Nós sabemos isso em várias empresas, algumas até estatais. Tivemos aí há 2 a 3 anos a rede do nosso super, um dos requisitos era o teste do VIH para a admissão do pessoal, né? E também a exclusão das pessoas seropositivas no sistema de detecção ou de assistência médica. Sobretudo no sistema de detecção, sobretudo porque às vezes pensa-se que essa pessoa tem pouco tempo de vida, o tempo dele está contado e a coisa vai por ali. Isso até também ocorre nos bancos para assistência de crédito. Nas escolas existe a recusa de admissão de crianças infectadas ou afetadas pelo VIH ao sistema de ensino e o despedimento de professores. Nós, em Angola, existem ainda crianças que às vezes não estudam porque vivem com VIH. E eu convidaria o pessoal que está concentrado aqui em Luanda, que descesse um pouco para o sul do país ou subisse um pouco mais para o norte para constatar essa realidade. Um pouco para o sul e para o leste, né? E depois um pouco para o norte. Nas prisões, segregação forçada de indivíduos seropositivos e exclusão em atividades coletivas. Conforme eu já disse, não se faz um grande trabalho nas prisões, mas eu tenho experiência da comarca da Huila, onde os reclusos que vivem com VIH e que não querem morrer, por isso procuram se assumir junto do serviço, junto da direção da prisão, sempre que tem uma consulta marcada com o médico, uma consulta marcada, né, no hospital de referência, eles são levados pela ambulância do serviço prisional, com um guarda posto no hospital, faz a consulta e depois ele volta para a prisão. Mas vos garanto que a partir daquele momento a vida dele é um Deus nos acuda junto dos outros reclusos. Então é importante que os serviços prisionais façam um trabalho aturado de sensibilização, aturado e constante de sensibilização junto dos outros reclusos. Também ocorre discriminação devido à omissão, como quando a lei política e ações oferecendo reparação e garantindo os direitos das pessoas que vivem com VIH são inexistentes ou não se aplicam. Nós temos experiência da nossa lei 8/04. As relações diretas e indiretas entre o VIH e a SIDA e a falta de proteção dos direitos humanos são muitas. A violação dos direitos pode reforçar o impacto do VIH, aumentar a vulnerabilidade e impedir respostas
VIH, muitas vezes, quando se debate com o impacto da discriminação, procuram se fechar. E se uma outra pessoa aparecer para lhe pedir para lhe conquistar, ele tem maior probabilidade de não falar do seu estado serológico, porque sabe que essa pessoa depois lhe vai discriminar. Então, porque já sabe que aqui na minha comunidade é assim que essa se comporta. Se eu falar, essa pessoa vai fugir. A violação dos direitos humanos, encastradas em discriminação, aumenta o impacto da epidemia sobre as pessoas vivendo com VIH e as supostas infectadas, assim como sobre as suas famílias e os seus amigos. Por exemplo, uma pessoa que é despedida do trabalho devido ao facto de ser seropositiva tende a enfrentar, além da doença, muitos outros problemas, incluindo falta de recursos econômicos para cuidados de saúde, assim como para sustentar a si e aos seus familiares dependentes. Nós sabemos que hoje já existe a medicação antirretroviral em alguma parte do país, não em todo o país, por favor, é preciso que as pessoas ponham isso na cabeça, em algumas partes do país, mas o que é mesmo gratuito é só a medicação antirretroviral. Porque se te receitar um outro adicionante como uma multivitamina, um bactrim ou uma outra coisa, você tem que ir comprar. E se você não trabalha, não tem como. Se te pedirem uma análise que no momento o hospital não está a fazer, ou uma radiografia que no momento o hospital da província que tem volta não está a fazer, tens que ir a uma clínica. E se não tiveres trabalho, não tens como. As pessoas estão mais vulneráveis à infecção quando os seus direitos civis, políticos e econômicos, sociais ou culturais não são respeitados. Por exemplo, a vulnerabilidade das mulheres à infecção por VIH aumenta onde elas não têm meios legais para fazer escolha e recusar relações sexuais não desejadas. Como, por exemplo, nós sabemos que existem pessoas em Angola, ou senhoras em Angola, que faz o teste, se calhar, por orientação médica, quando ela engravida, sabe que vive com VIH. Depois o marido, porque é machão, não vai fazer o teste e não aceita fazer sexo com preservativo, porque é mulher dele. Ou onde as crianças não podem compreender os seus direitos e educação, os seus direitos à educação e à informação. Eu conheço muitas crianças em Angola que vivem com VIH e não sabem que vivem com VIH. Porque a mãe não foi dotada de mecanismo para poder transmitir ao seu filho que você vive com VIH. Eu conheço agora uma menina que está ali faz pouquinho, 15 anos, se não estou em erro, que vive com VIH e ele não sabe. A mãe só lhe manda aí fazer consulta, traz os medicamentos, não sei o que a mãe fala. E felizmente ela é saudável e treina basquete, mas não sabe que vive com VIH. Isso é triste. Mais ainda, a falta do acesso a serviços apropriados à prevenção do VIH e de cuidado nos casos de SIDA faz aumentar a vulnerabilidade de outros grupos marginalizados, tais como os consumidores de drogas, injetáveis, refugiados, imigrantes, trabalhadoras de sexo e prisioneiros. Então é preciso que se criem serviços apropriados para poder cobrir essa franja. Bem, aqui na resposta, a gente quer dizer que onde os direitos humanos não são respeitados, por exemplo, quando a liberdade de expressão, de associação é abolida, é difícil ou impossível para a sociedade civil se mobilizar de maneira a responder eficazmente à epidemia. Uma maneira importante de combater o estigma e a discriminação relacionadas ao VIH é assegurar a proteção, respeitar e cumprir os direitos humanos. Utilizando os mecanismos existentes sobre os direitos humanos, é possível resolver o estigma e a discriminação relacionados ao VIH e as consequentes violações destes direitos. Assim, poderemos fornecer bases para assumir responsabilidades e
e abrir caminhos para o reconhecimento e aplicação dos direitos das pessoas que vivem com VIH e sofrem a discriminação com base na sua seropositividade real ou suspeita. Porque sabemos que existem ainda pessoas que são discriminadas apenas porque são suspeitas de viver com VIH. Mesmo com toda a dor física que uma doença como a SIDA provoca, os mais dolorosos sintomas são causados pela ação consciente e inconsciente das outras pessoas, envolvendo aspectos simbólicos relativos ao medo, ao desprezo, à vergonha, ao preconceito e, por conseguinte, à exclusão social. É importante que não esqueçamos que a discriminação começa e termina em nós, e é importante que cada um faça algo para combatermos o estigma e a discriminação, porque um grande homem já dizia que para o mal prevalecer, basta que os bons fiquem calados e não façam nada. O meu muito obrigado, em nome da